Provérbios, capítulo 25, versículo 3. Na versão Almeida Revista e Atualizada, que é conhecida como ARA, diz assim: como a altura dos céus e a profundeza da terra, assim o coração dos reis é insondável. Na Revista Corrigida, como alguns irmãos têm aí, diz assim: para a altura dos céus e para a profundeza da terra e para o coração dos reis não há investigação alguma. Na linguagem de hoje, diz assim: você nunca sabe o que um rei está pensando. Os pensamentos dele estão fora do nosso alcance, assim como as alturas dos céus e as profundezas da terra. Na Bíblia Viva diz assim: ninguém consegue medir a altura do céu e o tamanho da terra. Do mesmo modo, ninguém sabe o que se passa no coração de um rei. E na linguagem contemporânea diz assim: assim como é vasta a amplitude do horizonte e a profundidade do oceano, também é amplo e profundo o entendimento do bom líder. Ele contextualiza para a nossa realidade hoje. Então vamos lá. Esse versículo é a continuação do anterior, do versículo 2. Então esse provérbio ele está fazendo uma comparação poética. Esse provérbio está fazendo uma comparação poética para ilustrar um conceito que é complexo. Qual é o conceito que é complexo? O pensamento e as intenções dos reis. Ou seja, o pensamento e a intenção de qualquer pessoa é o complexo. Você não consegue entrar no pensamento do outro. E graças a Deus que a gente não consegue. Porque imagina, irmão Juvenal, a gente sentar do lado de uma pessoa e a pessoa está fazendo juízo de valor ao nosso respeito só nos seus pensamentos. Isso acontece. Chega do lado e diz: rapaz, esse cara não presta. Esse cara é isso. Isso é aquilo outro. Distante da pessoa só nos pensamentos. A gente não consegue ler. Muitas vezes conversando com o outro, ou está conversando com você, ele está nos pensamentos distratando você. Então, assim como o céu é imenso, como a terra é muito profunda, o coração do rei também é insondável, ou seja, é difícil compreender o coração do rei ou de um líder. Aqui a altura dos céus refere-se à vastidão do universo, né? A infinitude do universo. A gente olha para o universo e não vê o fim dele. Mesmo com todas as máquinas que tem hoje, não se sabe o fim aonde é. Só sabemos que o universo é muito grande. Seriam necessários bilhões de anos para atravessar, segundo a ciência estima, para chegar de um lado a outro. E ele acha que tem um começo e um fim. Outros acham que não, que é infinito. Seriam 10 bilhões de anos na velocidade da luz. A gente nunca vai conseguir fazer essa proeza. Né? A velocidade da luz são 300 mil metros por segundo. É muita velocidade, é 30 km por segundo. A velocidade da luz. Da luz. A luz passa de um lado para o outro em um segundo. 30 km ele anda em um segundo. Um estalar de dedo, 30 km. Dois estalar de dedo, 60. Só para os montar ideia, em 2 segundos a velocidade da luz vai em Recife e volta. Se a gente fosse na velocidade da luz, a gente ia em Recife e voltava em 2 segundos. O irmão tem noção dessa velocidade, é muito grande. E para a gente tentar atravessar o universo, estima-se que são necessários 10 bilhões de anos nessa velocidade. Será que é grande? É muito grande, não dá nem para imaginar. A gente só sabe uma coisa: é muito grande. Então, ele diz aqui que essa altura dos céus é usada para se referir a medir o pensamento, ou seja, ir até o pensamento. É algo impossível. No fundo, o que ele quer dizer é isso: é algo impossível. É possível algum ser humano atravessar a velocidade da luz em 10 bilhões de anos?
Não, isso é impossível. Isso é impossível. Então, ele diz que sondar a mente também é uma coisa impossível. É difícil compreender. Né? Ele fala até do coração, né? Mas é difícil compreender. A profundeza da Terra também significa o seguinte, que há algo misterioso e oculto no pensamento. O irmão consegue imaginar o que eu estou pensando agora? Ele pode tentar deduzir pelo que eu estou falando, mas ele não sabe o que eu estou pensando. Não tem como. Então, as profundezas da Terra também são algo difícil de explorar, pois, irmãos terem ideia, o maior buraco que já fizeram tinha 12 quilômetros de profundidade. O máximo, 12 quilômetros de profundidade, foi o máximo que conseguiram fazer. E a Terra tem muito, muito, muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Então não dá para ir no centro da Terra, como muita gente imaginava. Então, qual a interpretação desse texto? Primeiro, a complexidade de liderar é a complexidade na liderança, ou seja, governar e liderar envolve muitas responsabilidades, envolve estratégia. O indivíduo tem que estar tomando decisões sempre. Muitas vezes essas decisões, essas responsabilidades estratégicas não são visíveis a todo mundo. Se a gente imagina um presidente da República, ele toma decisões que a gente não tem condições, nunca vai ter acesso às informações plenamente do que acontece. Por que foi tomar tais decisões? Nunca vai ter. Você nunca vai ter. Só se você for presidente e olhe lá. Talvez você não tenha acesso às informações de decisões que o outro tomou no passado. Certo? Então, o povo não vai entender a razão de muitas escolhas nas decisões de um rei. Tá? A necessidade de um líder ser sábio. Tá? Um bom governante ele precisa ter discernimento. Precisa ter sabedoria. Por quê? Porque as decisões dele vão afetar muitas pessoas. Vou dar um exemplo. Lá na praia, estavam construindo uma UPA, começando a construir. Uma UPA. Separaram o terreno. Era no governo anterior. O governo saiu, o prefeito atual não quer fazer. Tem já o dinheiro reservado para isso. Por questão política dele com o outro. Problema dele com o outro. Ou seja, a decisão dele afeta muitas pessoas. Estava todo mundo nessa expectativa de ter uma UPA, ou seja, um hospital perto. Né? É bom, eles atendem bem, mesmo com todas as deficiências. Era importante um hospital desse naquela região, porque tem muita gente morando lá. Então, um atendimento desse de emergência salva vidas. Né? Salva vidas. E lá a gente não tem. Tem um hospital que funciona 24 horas, mas coisas básicas. Mas um atendimento de mais complexidade não tem. Uma UPA dá um atendimento de maior complexidade. Certo? O indivíduo chega lá morrendo, ele consegue salvar a pessoa. Mas, infelizmente, é só porque saiu o outro, e questão política, e outras questões que eu não vou entrar aqui. Ele não quer fazer. Ele não vai querer, ele não está querendo fazer, e está todo mundo se levantando para fazer abaixo-assinado e tudo, porque quer a UPA seja construída. O dinheiro está aí já. É para benefício da própria população. Resultado. As decisões deles afetam muitas pessoas. Um outro ponto é que a gente não deve julgar. Não é que não deve julgar, a gente tem que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado no julgamento. Porque a gente pode julgar precipitadamente as decisões de um líder. Certo? Porque muitas vezes a gente não vai entender as razões. Algumas a gente até sabe, como eu estou sabendo dessa razão.
outros não. Outra razão a gente não vai saber. A gente pode deduzir pela experiência. E uma outra coisa que o texto quer dizer é que a gente tem que ter confiança na soberania de Deus. Certo? Se até os líderes e governantes têm pensamentos profundos e desconhecidos, difícil da gente poder entender a complexidade da ler o pensamento de alguém ou de suas ideias, quanto mais o pensamento de Deus. Então, Deus, ele é o verdadeiro rei. E por conta disso, seus pensamentos são insondáveis. Nós temos algumas ideias de como Deus pensa a respeito do homem por conta da sua palavra. Mas a gente não tem a completude desse conhecimento. Vou fazer só uma pergunta para os irmãos entenderem. Por que é que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim? Porque Deus já sabia, no jardim do Éden, porque Deus já sabia que o homem ia cair. Ele não sabia, e porque ele colocou? Ele sabia que ele ia colocar e o homem ia cair, mas ele colocou. Por que ele fez isso? Eu não sei. Eu posso deduzir que Deus estava ali cobrando do homem responsabilidade e respeito à sua lei. Eu posso deduzir isso, mas dizer, olha, ele pensou assim para fazer isso. Eu vou fazer isso por causa disso. Não sei. A gente não sabe, a gente deduz. Eu deduzo que Deus colocou para pôr à prova o homem ao tanto de respeito que o homem tinha para com Deus, em cumprir a sua lei. Certo? Então, entenderam a complexidade, da profundidade da complexidade do pensamento de Deus? Por conta disso. Você deduz ao que ele fez, baseado no que ele fez, aliás. Mas você não consegue saber exatamente o que ele pensa. Então, quais são os princípios práticos que a gente vai aprender aqui com esse texto? Primeiro que, para liderar, a pessoa tem que lembrar que as decisões devem ser tomadas com sabedoria e responsabilidade. Então, muitas vezes o pastor toma uma decisão, tem que ser tomada uma decisão com sabedoria e responsabilidade. Pois as pessoas podem não entender os seus motivos, como já aconteceu aqui, e eu tive que explicar. E a pessoa ficou sem entender, e eu disse, eu vou explicar de novo. Eu disse, se você não entende agora, você vai entender depois. Certo? Para as pessoas que são lideradas, a gente tem que avaliar nossas ações, porque elas estão sendo observadas por todos. Tanto os liderados quanto os líderes têm que ter essa consciência. Então, é importante orar para que os governantes tomem as melhores decisões, as mais justas e corretas. Então, e para todos nós, a gente saber que é impossível sondar o coração do homem. A gente tem que reconhecer que há coisas que acontecem em nossa vida que só Deus pode compreender plenamente. A gente vai ver hoje que Deus, muitas vezes a gente não antes mesmo da gente tomar alguma atitude, Deus já tomou em nosso favor. E a gente nem sabe. Muitas vezes, muitas decisões foram tomadas na nossa ausência, sem a gente estar presente, mas nos beneficiaram e a gente nem sabe. Então, Provérbios 23, 5, nos ensina que a mente e os planos de um líder são profundos e difíceis de compreender. Da mesma forma que o céu é alto e a terra é profunda. Então,
A gente precisa ter sabedoria, lembrar da necessidade da sabedoria na hora de liderar. Nós temos aqui irmãos que são líderes, né? São diáconos, tem um vice-presidente da igreja, é um líder, então tem que agir com sabedoria. Vamos tomar atitude, não pode ser intempestivo, não pode ser aquela na emoção. Tem que pensar e esfriar a cabeça e pensar bem até tomar a melhor decisão. E a gente lembra que ter cuidado em julgar as decisões dos outros. Certo? Muitas vezes aquela decisão que o indivíduo tomou está baseada na soberania de Deus. Amém?